O que você faria se percebesse que o seu trabalho está causando extrema exaustão, te deixando literalmente de cama e de forma recorrente? E junto com isso, você escuta de várias pessoas o seguinte: nossa, mas você é tão inteligente para se afetar com essas coisas? Você resolveria o problema simplesmente deixando esse emprego? A solução não é tão simples quando estamos falando da vida de Etena. Essa é uma história real que eu vou te contar neste vídeo. Me acompanhe aqui para entender. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e dá o like aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é importante. Exaustão física e emocional em função do trabalho podem ter muitas causas. No caso de Etena, nesse momento ela já conseguia compreender melhor os motivos das atuais crises, mas situações como essa já ocorriam há muito tempo na vida dela e simplesmente ela não compreendia. Para que a gente entenda melhor, para que eu te explique melhor toda essa situação, essa dinâmica, vamos olhar um pouco para o passado desta jovem. Nos primeiros anos de vida, o que mais chamava atenção em Etena era a sua notória inteligência. Isso chamava a atenção de todos e ela tinha uma facilidade enorme para aprendizado de conceitos e um raciocínio bastante elaborado, bastante rápido. Claramente acima da média das crianças da sua idade. Etena aprendeu a ler com 2 anos de idade, com 4 anos já conseguia fazer diversas operações matemáticas e já conseguia memorizar a capital de mais de 100 países, com apenas 4 anos de idade. Na escola, sempre muito elogiada, tanto pela inteligência como pelo comportamento mais quieto, mais introvertido. Era uma criança que não dava trabalho. Muito passiva, muito boazinha, não costumava reclamar de nada. Não tinha interesse em brincar com outras crianças, mas a família ou a escola não entendiam isso exatamente como um problema, apenas como o jeitinho dela. Uma criança mais quieta. Um dos comentários que se fazia sobre ela na infância era que, nossa, ela é muito engraçada, parece até uma senhora no corpo de menina. É de fato uma mini adulta. Etena apresentava hábitos peculiares, como comer sempre no mesmo prato, comportamentos repetitivos, como gostar de fazer sempre os mesmos desenhos, escutar a mesma música muitas e muitas vezes, e outros rituais rígidos, como por exemplo na hora de dormir. Ao chegar na adolescência, algumas coisas começaram a incomodar de forma mais explícita. O retraimento desta jovem começou a ficar mais latente e começaram a acontecer as chamadas que ela descrevia mesmo como crises de exaustão. Depois de determinadas experiências, principalmente exposição social, experiências de interação com outras pessoas, ela costumava ficar muito cansada. Na escola, no rendimento acadêmico, as notas continuavam altas, eram sempre as notas mais altas da turma, e alta facilidade de aprender conteúdo da escola. Foi nessa época, na adolescência, ela foi planejando sua vida profissional e decidiu que deveria atuar na área da saúde. Ela tinha uma intenção, um desejo de trabalhar com a pesquisa na área de saúde em um grande instituto aqui do nosso país. O ingresso na faculdade foi algo muito simples, sem grandes esforços, conseguiu uma alta nota no Enem para ingressar na universidade que ela desejava. Ingressou na faculdade muito jovem, 17 anos, e chegando à idade adulta, dentro da faculdade, o processo de faculdade dela, ela foi adotando algumas estratégias, porque já estava muito claro que a exposição às aulas, o tempo de contato com a turma, com as aulas, gerava um certo desconforto, bastante cansaço. E aí ela foi utilizando de forma planejada o limite de 25% de faltas que ela podia ter nas aulas presenciais, para conseguir levar à faculdade. E esse período do ensino superior foi um período muito delicado para a Etena. As crises de desregulação emocional passaram a ser mais frequentes, mantendo ainda um excelente desempenho acadêmico. Ao final da faculdade, chegando já ao final, ela foi desenvolvendo um plano de vida profissional de trabalhar talvez 1 ou 2 anos depois da faculdade, mas conseguir se dedicar a um mestrado, doutorado que ela tinha intenção de fazer e os projetos de pesquisa. E aí foi quando veio a pandemia de Covid-19, lá no ano de 2020. Ela tinha acabado ir à faculdade há pouco tempo
e os planos precisaram mudar radicalmente, por uma série de motivos que eu não vou detalhar nesse vídeo para não me alongar muito. Os planos que ela fazia até de fazer cooperação até com o Instituto de um outro país não deram certo. E foi quando a Athena teve que adaptar o seu projeto e passou a trabalhar numa unidade básica de saúde. E aí o nível de estresse aumentou bastante. Apesar de existirem naquele trabalho aspectos que ela gostava, que faziam sentido para ela, ela foi percebendo um nível de exaustão muito significativo, muito mais que em qualquer outra época da vida dela. Ao final do horário de trabalho, 2 turnos de trabalho que ela cumpria naquela unidade de saúde, ela estava muito exausta. Era uma exaustão que se prolongava por horas e muitas vezes repercutia no dia seguinte, a ponto de chegar ao final da semana, ela estava no estado de extrema exaustão. Vale ressaltar que a pandemia foi muito desafiadora para todos os profissionais de saúde, houve uma carga a mais de trabalho, né? Todos os profissionais que atuavam na chamada linha de frente. De alguma forma isso pode ter contribuído para o caso de Athena, mas existiam aspectos ali peculiares do funcionamento dela que destoavam da média das pessoas e faziam um desgaste maior. Para a sorte de Athena, contribuindo para a saúde mental dela, ela conseguiu um outro emprego, um emprego em que não exigia muito contato social, muito contato com pessoas e que tinha também uma espécie de melhor previsibilidade. Esse foi um período em que ela conseguiu ficar muito melhor do seu estado emocional, conseguindo ter melhor regulação emocional e ela estava conseguindo dar conta do trabalho e ter uma qualidade de vida razoável. Só que esse emprego era uma espécie de contrato temporário e ele chegou ao fim. E foi quando Athena precisou voltar a trabalhar em linha de frente de assistência à saúde e aí as crises rapidamente começaram a acontecer de novo. As crises de desregulação emocional, de bastante exaustão ao final do trabalho. E vale ressaltar que até aqui, apesar de toda essa dificuldade, Athena nunca havia buscado nenhum tipo de ajuda de profissionais de saúde mental, seja na psiquiatria, na psicologia ou qualquer outro tipo de auxílio. Ela trabalhava muito com a ideia do eu tenho que dar conta, eu tenho que ficar bem, não tenho motivos para estar dessa forma. E essa autocrítica elevada foi minando até o autocuidado que ela precisava ter ao longo de toda a vida. Mas foi quando chegou num ponto que ela simplesmente não estava suportando e as pessoas ao redor, a família muito preocupada, pressionando para que tomasse uma atitude de buscar uma ajuda profissional, entender melhor o que estava acontecendo, foi quando Athena chegou para o atendimento psiquiátrico. E um dos motivos que fizeram também, que de alguma forma catapultaram, que impulsionaram ela a buscar essa ajuda, foi ter tomado conhecimento de um sobrinho, na verdade uma espécie de primo sobrinho na família, que tinha sido diagnosticado com autismo. E isso despertou todo um interesse, uma curiosidade e uma suspeita dela sobre ela mesma de que ela pudesse estar no espectro do autismo. Porque fazendo uma leitura de toda a vida dela, ela conseguia enxergar as características e isso poderia explicar muito toda essa dificuldade em lidar com esses aspectos de trabalho. Eu conduzi o processo de investigação dela junto com outros profissionais e foi possível claramente confirmar o diagnóstico, o transtorno do espectro do autismo. Mas além do autismo, ficou caracterizado também um quadro de superdotação, de altas habilidades. E é isso que que se chama na literatura de dupla excepcionalidade. Então nós temos aqui uma jovem com autismo, com as características autísticas e com todo o prejuízo que o autismo pode dar, mas também com uma inteligência, uma capacidade cognitiva bem acima da média. E quando eu narrei para você aqui o histórico de Athena desde a infância, isso ficou muito bem caracterizado lá desde o período infantil. E aqui vamos discutir então agora que você conhece toda a história dessa jovem, vamos discutir alguns pontos relevantes desse histórico, desse diagnóstico e toda essa dinâmica. Veja que aqui temos um caso muito ilustrativo de como a superdotação camufla o autismo ao longo da vida. Pessoas com autismo que também têm superdotação, altas habilidades, esse diagnóstico, em média, ele é atrasado pelo menos em alguns anos, a literatura mostra isso, é um grande fator confundidor. Essas pessoas vão passando a vida, justamente por essa inteligência acima da média, pelas conquistas acadêmicas principalmente,
elas vão passando a vida como uma pessoa que é apenas diferente, né? Porque talvez é muito inteligente, por ser muito inteligente é diferente dos outros, e os prejuízos do autismo vão ficando camuflados. Sendo menina, sendo do gênero feminino, isso tende a ser mais exacerbado, como eu já discuti muito aqui em muitos vídeos que fiz aqui no canal, falando sobre masking, sobre como o autismo nas mulheres tende a ser mais camuflado. Foram muitos prejuízos que a Athena sofreu ao longo da vida, em função das características autísticas. Eu falei apenas alguns aqui nessa breve narrativa do histórico dela, né? Foram muitos prejuízos e muito sofrimento, e que ela foi aguentando calada ao longo do tempo, sem conseguir buscar ajuda, sem conseguir receber essa ajuda. E aí aquela frase que ela fala, né? Repetia muito para ela mesma: eu tenho que dar conta. Isso aqui é muito problemático em pessoas desse perfil. Tende a ser mais comum justamente em pessoas com autismo, com superdotação, porque pela percepção da alta inteligência que tem, né? E a Athena tinha essa percepção que sim, ela tinha uma competência ali em algumas áreas da vida, ela precisava aguentar, né? Porque ela era capaz, ela tinha que aguentar, não fazia sentido ela estar sofrendo por coisas que até para outras pessoas, né? Para a média das pessoas não era tão relevante assim. E assim ela foi suportando muito sofrimento. Esse caso que a gente vê é aquela discrepância, né? Eu tenho um indivíduo com muita inteligência, ele pode ser muito competente em algumas áreas da vida, assim, muito acima da média, mas o funcionamento global dele está comprometido, né? Em função das características autísticas. Então, tem uma coisa meio heterogênea. Você olha assim, você tem até dificuldade de entender. Nossa, mas ele é tão inteligente para umas coisas, mas para outras ele tem tanta dificuldade. Mas é exatamente isso, que quando estamos falando de habilidades sociais, de regulação emocional, esses são pontos muito, muito limitantes, fontes de problemas nas pessoas com autismo. O que foi acontecendo com a Athena ao longo da vida foram as clássicas crises de shutdown, que é o quê? O indivíduo, quando submetido a um estresse intenso, né? Principalmente situações de sobrecarga sensorial ou social, ele vai entrar numa exaustão muito intensa. E quando digo exaustão intensa, não é simplesmente um cansaço do final de um dia de trabalho mais intensivo, ou porque você trabalha num tipo de atividade que desgasta mais, né, que exige mais de você. É realmente uma exaustão intensa, a ponto às vezes você não conseguir nem falar, né? E eu já presenciei aqui, no início da nossa avaliação, a Athena chegou um certo dia para um atendimento após uma sequência de dias de trabalho e ela não conseguia falar, verbalizar, faltava energia simplesmente para articular palavras. Pessoas com esse perfil têm um risco muito maior de suicídio, isso é algo que a gente precisa estar muito de olho. Risco maior de transtornos diversos, transtornos depressivos, de ansiedade, e o risco de suicídio é muito alto nesse perfil de pessoa. E aí se chega no diagnóstico, né? O diagnóstico para a Athena, ele foi muito importante, né? Como costuma ser em adultos com autismo, porque só o fato dela se entender, de conseguir perceber as suas características e o quanto essas características geravam esse sofrimento e esse problema, isso já ajuda até nessa própria flexibilização desse perfeccionismo, né? De conseguir se respeitar, conseguir estabelecer melhor seus limites. E veja, por exemplo, aspectos de ordem prática que aconteceram com o diagnóstico, né? A Athena conseguiu negociar com o seu chefe ali, com a equipe. Por exemplo, o horário de almoço era uma coisa que a deixava desconfortável, ela precisar almoçar com as pessoas, que tem todo esse apelo social, né, de ambiente de trabalho, vem almoçar aqui com a gente e tal, né, quando as pessoas almoçam ali dentro do ambiente de trabalho, tem todo aquele apelo social. Então, se você não vai, você é visto como estranho, antissocial e tal. Então, ela se forçava aí, tá socializando no horário de almoço, dentro desse contexto. Sendo que esse horário de almoço, ele tinha uma importância estratégica para a Athena, que é um momento de regulação emocional. Ela passava um turno trabalhando, ela precisava daquela pausa de ficar sozinha, um momento de silêncio, de ficar só, era um momento muito valioso para ela ali na metade do dia. Então, à medida que ela conseguiu negociar isso, entendendo as suas necessidades, isso já ajudou bastante nos processos de regulação emocional. Além disso, foi possível estabelecer um plano de tratamento melhor, incluindo uma psicoterapia focada em habilidades sociais, em regulação emocional, para conseguir se melhorar essas características, e é isso que a gente vem conseguindo ver na prática. Algumas melhoras vêm acontecendo na vida de Athena, no seu funcionamento, na sua própria forma de se autorregular. Mas, apesar da melhora, o desafio atual ainda é grande, né? Athena tenta sair desse emprego, de fato, assim, a dinâmica desse emprego, mesmo sabendo melhor lidar com ele, ainda é muito desafiadora. Ela precisa conseguir sair desse emprego através de um concurso, é o que ela tem tentado, assim, buscar um emprego que tenha um perfil melhor para ela, né? A consistência nos estudos tem sido difícil, né, diante
dos episódios de desregulação emocional. Esse é o desafio de conseguir manter uma consistência, manter um equilíbrio emocional para conseguir estudar para esse concurso e conseguir essa vaga num novo emprego, né? E conseguir dar espaço na vida profissional é o grande desafio de Athena nesse momento da sua vida. E aí, conhecendo o histórico desta jovem, qual estratégia adicional ela poderia usar? Você tem alguma, até pela sua própria experiência, tem alguma sugestão para a Athena? Coloca aqui nos comentários para a gente fazer essa discussão, pode ser até tema para um próximo vídeo. E assim chegamos ao final. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui embaixo para sinalizar que esse vídeo é importante e te encontro no próximo vídeo.